convido a todos presentes para juntos fazermos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhores vereadores, senhores presentes, ouvintes da Inconfidência FM, internautas, boa noite. Daremos início, nesse instante, à 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidentes do ano de 2022. Para tanto, solicito à secretária a leitura do livro de presença. Presença dos senhores vereadores, a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, realizada em 20 de junho de 2022, às 19h08. Ailton do Couto, Benoni Teixeira, Celso Pereira da Silva, Jodecir Facanali, José Acácio Bueno da Silva, Luiz Fernando Leite, Simone Conceição Maciel, Vanderlei Tavares de Mira, Wilson José de Andrade. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Passarei em apreciação a ata da 9ª reunião ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2022. Todos os vereadores receberam uma cópia integral da mesma. A ata está em apreciação. A ata foi aprovada. Solicito à secretária, em respeito ao artigo 186 do Regimento Interno, a leitura do expediente. Expedientes recebidos da Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 1413/2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar para o Departamento Municipal de Assistência Social no valor de R$ 27.300, para os fins que especifica. Expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Indicação número 038/2022. Senhora Presidente, apresenta Vossa Excelência, nos termos do artigo 138 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo a Excelentíssima Senhora Prefeita que, junto ao departamento responsável, pintar os quebra-molas no centro da cidade, nos bairros da cidade e dos bairros Monjolinho, bairro Santa Isabel, Portal e os demais bairros da zona rural onde tem calçamento. Justificativa. A pintura dos quebra-molas no centro e nos bairros da cidade e bairros da zona rural se faz necessária a fim de ter a devida sinalização, trazendo maior segurança e visibilidade aos transeuntes e motoristas que trafegam nessas vias. Sem mais para o momento, agradeço e subscrevo, enviando meus protestos de estima e apreço. Sala das Sessões, 8 de junho de 2022, Wilson José de Andrade. Indicação número 039/2022. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 138 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara que estude a possibilidade de fazer a doação de um terreno que pertence à Câmara Municipal, localizada na Avenida Alvarenga Peixoto, sentido bairro Monjolinho, próximo à Casa do Cana Verde, com o objetivo de construir uma academia ao ar livre e um playground. Justificativa. A presente indicação se faz justa e necessária, uma vez que já é uma reivindicação antiga dos moradores daquele local. Um playground e uma academia para incentivar mais o esporte, lazer e garantir a qualidade de vida das crianças, jovens e idosos. Sem mais para o momento, agradeço e subscrevo, enviando meus protestos, estima e apreço. Benoni Teixeira. Em atenção ao artigo 187 do Regimento Interno, fica concedida a palavra aos nobres vereadores, lembrando que hoje somente é uma fala. Benoni Teixeira. Boa noite, difusora. Boa noite, Inconfidente. Aos colegas de vereança, aos internautas, aos funcionários da Câmara. A senhora Prefeita, Excelentíssima Senhora Prefeita, José Ricardo, ex-colega dessa casa, Nivaldo, esposo da Rosângela, nossa colega ali, fotógrafa, né?
E quero dizer aqui que eu tive ontem lá no bar do Barriga e fui cobrado de uma sinalização ali no trevo, perto do portal, onde faz aquela rotatória no loteamento Sidão. E o pessoal está observando ali que está havendo muitos problemas ali. Um entra contramão, outro vem em rodovia reta, entra às direitas, no meio onde não é a faixa dele contínua. Então, ali está havendo uma falta de sinalização. A senhora prefeita está aqui, queria pedir para ela aí umas placas de sinalização ali. Fica muito, muito importante para sinalizar para as pessoas não haver muito acidente em trânsito ali. E, falando da Academia Ar Livre, é uma cobrança antiga da população ali, daquele pedaço ali do Monjolinho, ali perto do Túnel da Enchente, que o pessoal ali comenta muito sobre aquele terreno vazio. Um terreno que está ali sem nada tem a fazer com ele. A Câmara já foi feita aqui, nesse local, que ele era um antigo terreno que ia ser feita a Câmara ali, e eu não sei como que está, até conversar com o jurídico da casa aqui, para ver que estado que está, com a prefeita, para ver se ali é uma possibilidade de fazer uma academia ar livre, umas árvores, plantar umas árvores, fica bonito naquele lugar ali. Então, por hoje é só isso. Muito obrigado. Celso Pereira da Silva. Senhora presidente, colegas vereadores, demais presentes, prefeita Rosângela, Nivaldo, Zé Ricardo, Rádio Inconfidentes FM, internauta, boa noite. Bom, voltar aqui ao assunto da CEMIG, né? Muitas das vezes o pessoal fica imaginando que o problema da CEMIG com nós é só aqui na Boaventura, Pinhalzinho, aquele setor ali, não é? Hoje mesmo eu estive aqui no Laranjal, né, fazendo reparos em equipamento de secador, e a energia vem caindo geral aqui na região, não só no município de Confidência, mas em todos os municípios. Então, eu queria deixar aqui ao governador de Minas aí que, para buscar a volta aqui para baixo, tem que, pelo menos, amparar um pouco os produtores rurais, né? Então, a situação é complicada. Queria pedir aqui também, já foi pedido pessoalmente, não foi tomada nenhuma posição a respeito do secretário de Esporte, uma rede de fundo para que as bolas lá no campo da Boa Vista dos Góis não passem, né? Igual tinha antigamente, porque lá tem um brejo que é sumidouro e as bolas caem lá no brejo e fica difícil de tirar. E pedir a ele também que mande umas bolas lá para eles que não tem, né? Para ele tomar essas providências aí para nós. E esses dias para trás, falando do assunto rodoviário, tive aí vários pedidos aí de muita gente daqui da cidade, de produtor rural também, que ao invés da rodoviária se transformasse ela em uma feira livre aos produtores rurais, para que cada um colocasse uma barraquinha ou banquinha, né? Mas isso não sou eu que estou falando, é um pedido do povo. Hoje é só isso, senhor presidente, boa noite. Ailton do Couto. Boa noite, população de Confidentes. Boa noite, meus caros colegas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Rosângela, prefeita, Zé Ricardo, Nivaldo e todos aqui presentes. A minha fala fica por aqui hoje e tenha uma ótima semana, uma semana abençoada a todos. Jodecir Facanali. Desejar boa noite a todos, uma boa semana a todos e fique tudo com Deus. Muito obrigado. Luiz Fernando Leite. Boa noite, presidente. Boa noite, população de Confidente. Boa noite, prefeita Rosângela. Boa noite, Nivaldo, Zé Ricardo. Hoje, a única coisa que eu queria pedir, parece algumas trocas de algumas lâmpadas lá do estádio, que está queimada, está comprometendo a iluminação. No mais, tenham uma semana abençoada a todos. Obrigado. José Acácio Bueno da Silva. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Inconfidentes FM, internautas, meu boa noite. Senhora presidente, eu só vou fazer uma
breve cumprimentação. Na verdade, vou fazer uma reclamação referente à Copasa. A Copasa. O que está acontecendo? A Copasa está tendo vários vazamentos no município, em vários lugares da cidade, e a gente está tendo uma dificuldade por falta de funcionários na Copasa, né? Já tive conversando aí com alguns funcionários que realmente o quadro foi reduzido, né? E eles estão com dificuldade para atender a demanda do município. Mas não é só isso, não. O que está acontecendo? Alguns anos aí, que foi passado o asfalto em algumas ruas do município, cada vez que tem um vazamento desse da Copasa, simplesmente vão lá, quebra e não restaura, né? Não restaura o asfalto. Inclusive, no final do ano passado, a gente teve um baita de um problema na Rogério Bernardo de Souza, quando teve um rompimento uma adutora, e eles abriram para fazer o reparo e ficaram aí mais quase 2 meses para voltar para tampar o buraco. A gente fez inúmeras reclamações, o município também andou caminhando ofício, andou falando direto, né, com o representante da Copasa, inclusive a engenheira da Copasa chama Rosângela, né, Zé? A engenheira que atendeu, e a gente está com o mesmo problema no município, de novo, em vários pontos da cidade. Ou seja, isso não pode acontecer, né? A rua está lá bonitinha, arrumadinha, eles vão lá, faz o reparo e larga do jeito que está lá, joga uma massa por cima, deixa tudo feio, tudo quebrado. Então a gente precisa rever essa questão, conversar com a chefia da Copasa, né, para ver o que pode ser feito, para dar uma atenção melhor ao município, né, porque as vias do município, a gente sabe que é de inteira responsabilidade, né, do Poder Executivo, e não pode estar acontecendo essa questão, de deixar tudo quebrado, inclusive na própria Vila Nossa Senhora Aparecida, que foram feitos alguns reparos lá, deixaram o buraco de novo. Então, aproveitar que a prefeita está aqui com a gente, participando da reunião hoje, até a gente tem que, né, agradecer e também parabenizar, porque é raro quando o prefeito vem participar de uma reunião de Câmara, né? Então, eu quero aqui cumprimentar a Rosângela por estar participando da reunião com a gente hoje. Só mais uma questão, a quadra do estádio, né, José Garcia, já tem algum tempo aquele alambrado, né, estava com problema e já por tempo já está enferrujado, e as crianças vai, pula e segura no alambrado, e infelizmente acabou quebrando o resto, caindo tudo. Então eu quero aqui fazer um agradecimento ao secretário de esporte, que de imediato a gente pediu para ele, foram lá, até o Vanderlei, né, Vanderlei? Deu uma mão para a gente lá para estar retirando, né? Aí vai ser restaurado aquilo lá. E eu aproveito e faço um pedido até para a prefeita, né? Se tiver à disposição, se tiver no alcance, está fazendo, atender esse pedido. Na verdade, nem esse pedido é meu, sabe, Rosângela? Esse pedido é um pedido antigo da ex-vereadora Simone, né? Que trabalhou com a gente aqui na casa, foi companheira nossa. A questão da pista de skate, né, prefeito? Então, se tiver essa possibilidade de pensar, né? Porque o pessoal estão brincando lá, estão praticando esse esporte, eles até construíram lá as manobras, né, o que é feito para eles brincar lá. Então, pensar com carinho, ver se pode construir para a gente ali, né, essa pista de skate. No demais é só. Muito obrigado, senhor presidente. Wilson José de Andrade. Senhora presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, internautas, FM Inconfidentes, boa noite. Hoje a gente vai conversando lá com que o cunhado aqui da prefeita Rosângela, né, que aí tem um pedido de lá, que ele comentou sobre umas manilhas próxima à casa de lá, e aí a gente foi lá, passamos lá, foi sexta-feira, né, e aí hoje a gente acabou passando lá de novo. E aí o pedido dele das manilhas, até que assim que já vem há um tempo, né, que está arrastando, e
Aí ele está pedindo aí, né, que até hoje até conversando também com o Vanderlei, ele falou que vocês já estão providenciando para que seja colocado essas manilhas lá para ele. A gente vai passando e a gente vai vendo, né, os acontecimentos que vai. E aí até hoje a gente está vendo aí que, né, segundo as falas, aí a prefeita está vindo aqui para falar sobre a rodoviária para a gente. E as coisas ficam muito assim, né, atrapalhadas, porque você manda um e-mail para a empresa, para a DR, né, já mandei 2 e-mails para eles, e infelizmente ele não, até o momento não teve resposta. Na qual, segundo ele fala para mim, né, conversando lá com ele, o chefe lá da DR, ele me comentou que existe um documento já de todos os reparos que poderia ser feito para que que a rodoviária possa ser aberta como uma rodoviária. Por outro lado, ele deixa uma hipótese, que se não quiser fazer, que monte ponto de ônibus sem obrigatoriedade dos ônibus entrar lá dentro. Mas a gente, por outro lado, também, a gente olha e vê, né, o investimento, for comprado um terreno, for feito um investimento. Hoje, se não me engano, a firma tem praticamente, acho, R$200 mil para receber. Existe toda a obra, 5 anos, aí que eles têm que fazer a manutenção, né, dessas obras. Então, o que a gente gostaria de ver, na verdade, que fosse como rodoviária. Se não existir a possibilidade, que seja ponto de ônibus, abrigo para a população, né? Não sei, aí até agora, já que vai estar apresentando aqui para a gente a solução, né, os problemas que foram apresentados lá. Se houve falha do engenheiro, eu creio que ele tem que ser responsabilizado. Se foi da firma, ela tem que ser responsabilizada. Se foi do ex-prefeito, ele tem que ser responsabilizado. Eu acho que, né, cada um que comete seu erro, eu acho que ele tem que ser responsabilizado, né, independente de quem seja, né. É um dinheiro público, tem que ser aplicado dignamente, né. Nós hoje aí a gente já sofre com tanta, né, falta de dinheiro. Por outro lado, a gente vê como está ficando a dificuldade no nosso município. Hoje, até aproveitando também a presença da prefeita aqui, né, eu gostaria até depois, fugindo até do assunto, né, que aí, se a senhora tivesse aí questões da iluminação pública, se a senhora tivesse aí pudesse também estar falando para a gente aí, se a senhora tem um pensamento da diminuição da taxa de iluminação pública, né, seria muito bom. Acho que é uma oportunidade aí grande para que a gente possa aí estar dando uma resposta para a população, desde que aí foi protocolado, já são assinaturas, né, foi protocolado na prefeitura, né, com ideias, e aí a gente quer muito aí nesse sentido também, que é essa resposta. Outra coisa que até a gente gostaria aí de estar até falando aí, hoje que a assistência social, que hoje está aí com a Carol, né? Não sei se talvez aí até uma indicação para que conversando aí com o Cadu agora esses dias para trás, acho que a gente está tendo aí um problema muito sério, questões aí, até um pouquinho a falta de mais uma psicóloga para estar atendendo aí. Segundo umas demandas, umas coisas a gente tem procurado, está tendo uma dificuldade, eu não sei se talvez esse período aí de pandemia, eu acho que teve muitas questões das pessoas estar mais dentro de casa, se houve, né, ou talvez a falta de dinheiro, algumas coisas que está tendo essa necessidade, né. Acho que muito em breve ele vai estar até aqui vindo nessa casa aqui, está conversando com a gente, né, passando isso para a população do que está acontecendo, né. Esse daí seria já um pedido, se pudesse aí desse momento,
para que esteja atendendo a isso aí. E por hoje é só. Obrigado, boa noite. Vanderlei Tavares Mira. Boa noite, Rádio Inconfidentes FM, internautas, nobres colegas. Gostaria de iniciar a minha fala parabenizando a prefeita Rosângela de estar vindo aqui explicando para a população o verdadeiro motivo por que a rodoviária não está funcionando. Nós sabemos muito bem, algumas pessoas também sabem muito bem, mas, infelizmente, como se diz, é a tarde da politicagem, né? O mesmo tratamento que foi dado na rodoviária, que muitas pessoas cobram hoje, não tiveram lá atrás na Policlínica, que a gente cobrou aqui durante 4 anos e a gente não tivemos resposta e muito menos veio alguém aqui para nos falar. Parabéns, dou meus parabéns para você dispor, para vir aqui para mostrar para a população que nós, sim, valorizamos o dinheiro público, que nós estamos fazendo uma administração voltada para a população de Inconfidentes. Então, é justo e agradeço desde já de vir mostrando o porquê a rodoviária não está aberta, o porquê a rodoviária ainda não está funcionando. Como já tinha falado na reunião passada, a gente sabe muito bem que tem vários problemas, vazamento de água, o vitrô fora do esquadro, porta que não fecha. Então, às vezes, fica até cansativo a gente fazer essa narrativa e falar. Mas a população precisa saber o que realmente, o porquê. Porque eu acho que, da mesma forma que é vontade minha e dos demais vereadores e também da prefeita, é de colocar a rodoviária para funcionar. Mas tem coisas que, às vezes, não depende só da nossa vontade. Não depende só de nós. Porque ali foi feito um projeto que foi aprovado através da DR, e o projeto não está ideal lá, de acordo com as medidas. Então, eu vou deixar para a prefeita dar explicação para a população, para os vereadores aqui dessa casa, como se diz, aí mudando totalmente de assunto, falaram aqui da CEMIG. A gente fica triste porque a gente já enviou um e-mail para a CEMIG, a prefeita esteve lá em BH também, fazendo a cobrança, e está uma verdadeira palhaçada com a população, que paga caro para iluminação. Sábado, domingo e hoje, na zona rural, bairro Boaventura, Cambuzinho, e agora começou também no Mujorim. Parecia Natal, pagava sem dia. E chega lá na hora de cobrar, não tem essa mesma chance. Se não cobrar, eles vão lá e cortam a iluminação. Então, eu queria pedir, e como diz, é um clamor aqui para a CEMIG, que está uma vergonha. Vamos fazer o e-mail aqui da Câmara, com um repúdio nosso aqui, encaminhar para a CEMIG que tome providência. Porque, como se diz, a população não pode pagar o pato. Se tem problema na rede, se tem carga a menos, se tem algum problema lá, tem que ser executado. Porque eles recebem por isso. Ninguém está pedindo nada de graça aqui, não. Então, eu acho que a CEMIG tem que tomar providência, sim. Já passou da hora, está uma pouca vergonha o que eles estão fazendo com a população, não só do nosso município, mas dos demais municípios vizinhos aqui. Você queria falar, Bruno? O senhor me permite, na sua palavra, eu quero dizer aqui que essa indicação que o vereador Wilson fez, acho que a Preta deve lembrar bem, foi feita por mim há pouco tempo, essa da pintura do redutor de velocidade, que foi você mesmo que deu a ideia para mim, até eu cobrei do colega Zé Ricardo, ele disse que está vendo as tintas, então essa indicação é minha. É só isso. Continuando na minha fala aqui, sobre a questão dos quebra-mola, a gente já está providenciando aí o mais rápido possível, se Deus quiser, para a gente fazer esse trabalho. Também avisando a população que está continuando a fazer os carreadores aí para os produtores escoar seus cafés. Graças a Deus, semana passada, a gente teve uma grande demanda e continua trabalhando em prol da população de Inconfidentes. Tá certo? É só isso nessa noite. Meu muito obrigado a todos e uma ótima semana. Bem, primeiramente, agradeço imensamente a excelentíssima senhora prefeita Rosângela Maria Dantas por atender o nosso convite,
por estar aqui hoje presente na nossa casa para esclarecimento para a população de Inconfidentes sobre a rodoviária municipal. Bem, mais um esclarecimento também para a população, antes da fala da senhora prefeita, referente ao atendimento. Inconfidentes está oferecendo agora um atendimento diferencial, né, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 19. Isso não impeça que a população não seja atendida em Ouro Fino, na Santa Casa, tá? Que surgiu alguns comentários que a Santa Casa não iria mais atender. Isso não. A Prefeitura Municipal de Inconfidentes, junto à Secretaria de Saúde, realiza o repasse financeiro mensalmente para a Santa Casa. Então, a população de Inconfidentes vai ser atendida, continuará sendo atendida, tá? Todos os dias, no período de 24 horas, na Santa Casa. Atendimento do clínico geral e do pediatra, tá bom? Isso só foi apenas comentários. Nós ainda, a Santa Casa, continua atendendo a população. Antes de nós encerrarmos, né, encerramento desta reunião, convido a excelentíssima senhora Rosângela Maria Dantas, prefeita municipal, para fazer uso da tribuna livre sobre o esclarecimento referente à rodoviária municipal. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes, Simone Maciel, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores. E aproveito para parabenizá-la pelo excelente trabalho como vem conduzindo essa Casa Legislativa. Também agradecer a todos os vereadores pelo apoio que tem dado a essa nossa administração. Caros servidores desta Casa Legislativa, querida população de Inconfidentes, presente a este plenário e que também nos ouve pela Rádio Inconfidentes FM e nos assiste pela transmissão no YouTube. É com imensa satisfação que hoje venho a esta Casa do Povo para esclarecer sobre o trabalho de nossa administração, que nossa administração está fazendo para resolver o problema do terminal rodoviário de nossa cidade. Estamos empenhados e temos empreendido forças e energias de nossa equipe para solucionar este impasse de maneira célere, a fim de que nossa população não fique prejudicada por um trabalho feito sem planejamento e sem o cuidado de observar os padrões necessários para o funcionamento correto daquela construção pública. Desde os primeiros dias da atual gestão, esta administração tem buscado incansavelmente solução para a questão do terminal rodoviário, obra essa realizada pela gestão anterior, que consumiu mais de R$ 1.200.000 de recursos do município entre a aquisição do terreno e a obra. Diante das suspeitas e posteriores confirmação, o terminal não tem espaço físico suficiente para a completa manobra de ônibus de maior porte, conforme demonstrado em teste feito com o veículo da imprensa Crisólia. Preocupados com o fato de a obra ter sido inaugurada sem o competente laudo de vistoria aprovando o seu funcionamento, imediatamente a nossa administração tomou 2 medidas. Primeiro, em 27 de janeiro de 2021, enviamos o ofício de número 023/2021 ao diretor do DR, solicitando a vistoria técnica. Segundo, a determinação da suspensão do pagamento no valor de R$ 241.517,64, que era parte do pagamento remanescente da empresa Carvalho e Duarte, responsável pela construção do terminal. Na sequência, foi oficialmente instaurado um processo administrativo para cuidar do caso,
através da Portaria 081/2021. Processo esse que concluir por sugerir à administração a liberação de parte do valor anteriormente retido, sugestão essa acatada e cumprida, ou seja, do valor bruto de R$ 241.517,64, resta apenas a ser pago à empresa R$ 82.355,63, que se refere ao serviço feito em desacordo com o projeto e deixando a desejar no quesito acabamento e qualidade, tais como portas e janelas que não fecham, pintura mal feita, piso sem caída para escoamento de água, pista de rolagem com afundamento e etc. Eu gostaria de pedir aos vereadores, né, que viessem, então, aqui na frente para poder assistir a um pequeno vídeo que registra como nós encontramos a obra. São apenas imagens, tá, gente? Não tem nenhum texto, nada, só que isso está sendo preparado para que a gente possa estar divulgando para a população. Isso mostra que, realmente, o ônibus tem muita dificuldade para entrar na rodoviária, e, quando ele consegue, com várias manobras, entrar na plataforma, ele não entra, porque o espaço é impossível de passar um ônibus neste local. Ou seja, não tem como o ônibus parar na plataforma para o embarque e desembarque das pessoas. E este também é um ônibus que, de acordo com a DR, tem que ser usado esta medição, com este ônibus. É um ônibus intermunicipal. Lembrando que essa plataforma de embarque, ela também foi construída à medida que, de acordo que tem que ser, são 5 metros, ela, se não me falha a memória, falta aí 30 centímetros. Ela já está também em desacordo com as normas. E aí nós tentamos também entrar aí de ré com o ônibus, pensamos, talvez o ônibus entre de ré, mas também não entra, porque ele pega na rampa. Isso que ele está vazio, né? Bem lembrado, Zé Ricardo. E também, quando nós fizemos o teste, nós achávamos que o ônibus descia ali a Rua da Lotérica e já entrava, mas o roteiro, segundo a DR, não é esse. E nós fizemos um teste dessa forma. Isso aí que, quando nós assumimos, nós passamos na rua e vimos esse pessoal trabalhando, o que nos assustou muito. Eu fui lá para saber que eles não tinham feito a rampa de acessibilidade, tinha inaugurado a rodoviária sem rampa e sem a captação das águas pluviais. Como vocês podem ver, a janela realmente não abre. Isso daí é um engenheiro que está lá na obra. Olha o acabamento, muito mal feito. Isso, nesse vídeo, não dá. Eu convido até os vereadores, caso queiram ir lá, nós podemos marcar um dia
para que vocês possam estar vendo tudo isso de perto. Mesmo através de nosso pedido, com a interferência do deputado Alencar da Silveira Júnior, o DR alegou que, por conta da pandemia, não poderia deslocar engenheiro para a nossa cidade a fim de fazer a vistoria, alegando que também não dispunha, naquela ocasião, de recursos para custear a viagem, pelo que nos propusemos a enviar veículo do município para tal proposta, esta que também foi recusada pelo órgão. Depois da longa espera, em 1º de junho de 2021, foi realizada a vistoria técnica e emitido o respectivo relatório de visita, porém não enviado na data. Gostaria que vocês assistissem aí também uma pequena parte da vistoria quando foi executado aqui pelo DR. Então, aí, de acordo com o DR, a plataforma tinha que ser reduzida mais ou menos 1 metro ou mais, porque do lateral, né, não há espaço para aumentar essa rodoviária, porque do lado, todos sabem, tem uma residência, né? E não tem espaço, de forma alguma, para ser aumentado. Também houve erros, também, até na medição do engenheiro, ao locar o início da obra. Ok. Após o encontro pessoal em Belo Horizonte com o Dr. Fernando Marcato, secretário estadual da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CEINFRA, no final do mês de setembro, quando consegui a agenda, e em cobranças frequentes por parte do deputado Alencar, no dia 8 de outubro de 2022, através do ofício do DR 215, recebemos o relatório. Mas, para isso, eu tive que ir a Belo Horizonte e cobrar pessoalmente. Gostaria também de mostrar esse vídeo, porque ficou registrado esse dia que eu estive lá. Estamos aqui em Belo Horizonte, na CEINFRA. Viemos aqui falar com o Dr. Fernando Marcato, acompanhado do nosso deputado estadual, Alencar da Silveira, juntamente com o vice-prefeito André, pois estamos aqui num momento assim, muito importante para a gente saber o que está acontecendo com relação à nossa rodoviária. É o motivo que a população toda de Inconfidentes está me cobrando. E hoje o nosso secretário abriu as portas, está nos atendendo, e eu gostaria, secretário, que o senhor desse uma explicação sobre o parecer do que é que a secretaria decidiu, para que a gente possa tomar essa decisão também no nosso município. Não sei se Prefeita, deputado, realmente os nossos engenheiros foram até a rodoviária fazer a vistoria e constataram que há uma série de inconformidades com relação aos padrões que o DR exige para fins de homologação daquele equipamento público como rodoviário. Então, o parecer deve ser emitido na próxima semana, mas a nossa recomendação é que a infraestrutura seja utilizada para outra finalidade
que não a finalidade da rodoviária, porque realmente, pelas conclusões que foram tomadas até agora, vai ficar muito difícil de fazer a operação do transporte intermunicipal lá, e para consertar, o custo tende a ser muito elevado. Nós vamos aproveitar e agradecer ao governo, agradecer ao doutor Fernando e a todos os funcionários do DR que estiveram e trouxeram para Belo Horizonte, para a Secretaria, para o DR, todo esse parecer que foi dado pela a determinação junto ao DR e da Secretaria. Muito obrigado, doutor Fernando. Um abraço, Rosângela, nosso vice-prefeito e os amigos de Inconfidentes. Continuem contando com a gente. Muito obrigada, doutor Fernando, pela atenção que nos deu. Muito obrigada, deputado, que está nos ajudando muito, André. E obrigada a todos pela compreensão. Nós demoramos um pouco, mas nós estávamos trabalhando para chegar até a população de Inconfidentes com essa solução. Acho que de vídeo é só, se vocês quiserem voltar, né, para os lugares. Eu vou continuar. Então, aqui, após essa reunião, nós recebemos, no dia 8 de outubro de 2021, o ofício emitido pela DR. Senhora Prefeita, em resposta ao ofício 050/2021, no qual é apresentado pedido para vistoria técnica no terminal rodoviário Maria Aparecida Ribeiro Bonamiche, no município de Inconfidentes, informamos que, na data de 1º/6/2021, foi realizada a vistoria requerida, conforme relatório técnico de número 3049/7224, elaborado pela Gerência de Fiscalização do DR de Minas Gerais, no qual são apontadas inconformidades que impossibilitam a aprovação do referido terminal. Esclarecemos que a aprovação e a emissão do termo de autorização de funcionamento do referido terminal rodoviário, conforme estabelecido no decreto estadual 44.603, de 22 de agosto de 2007, somente poderá ocorrer se forem sanadas as inadequações apontadas, bem como encaminhado o regimento interno do terminal rodoviário. Diante do acima exposto, informamos que o terminal rodoviário Maria Aparecida Ribeiro Bonamiche, localizado na Rua Bárbara Eliodora, número 114, Centro, em Inconfidentes, Minas Gerais, foi reprovado na vistoria técnica realizada pela equipe do DR de Minas Gerais. Na oportunidade, apresentamos nossos cumprimentos e colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Então, eu vou ler aqui uma parte também do relatório. Terminal rodoviário do município de Inconfidentes e suas imediações. Em atendimento ao ofício 023/2021 do Gabinete da Prefeita do município de Inconfidentes, senhora Rosângela Maria Dantas, foi realizada vistoria técnica em 1º/6/2021, no terminal rodoviário intermunicipal de passageiros daquele município, localizado na Rua Bárbara Eliodora, Centro, e verificou-se o seguinte: o projeto arquitetônico foi analisado e aprovado por essa autarquia em 12 de março de 2020, atendendo às normas do Manual de Implantação de Terminal Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas Gerais, MIT. O terminal apresenta uma entrada exclusiva para os usuários ao centro do prédio e duas outras exclusivas para entrada e saída de ônibus. O projeto arquitetônico foi elaborado em um terreno plano e com a rua plana, sem desnível. Foi constatado na vistoria técnica que a Rua Bárbara Eliodora tem uma inclinação acentuada, mas que exigiu de uma pequena obra de terraplanagem no terreno na execução do terminal,
que a aprovação do terminal foi condicionada com a mudança de sentido da Rua Bárbara Eliodora, que passaria de mão dupla para mão única. Essa mudança é para que tanto na entrada quanto na saída os ônibus possam utilizar a largura total da rua e realizar a manobra com segurança e conforto. Que para se obter o acesso à entrada do terminal e levada em consideração as informações sobre os sentidos da Rua Bárbara Eliodora, os ônibus teriam que seguir na Rua Vidal Barbosa, subir à direita na Rua Bárbara Eliodora, até a entrada do terminal, utilizando toda a sua largura. Que quando o ônibus faz a conversão para entrar na Rua Bárbara Eliodora, os desníveis de ambas as ruas fazem com que o ônibus quase encoste a traseira do mesmo no piso da Rua Vidal Barbosa. Ressaltamos que, para a realização de todos os testes no terminal rodoviário e em torno, foi utilizado um ônibus de empresa Crisólia, vazio e de 14,80 metros de comprimento, conforme projeto arquitetônico. Foram realizados 2 testes na entrada do terminal, sendo que, no primeiro teste, o motorista do ônibus foi orientado para fazer a manobra, utilizando a mão de direção da via, na subida da Rua Bárbara Eliodora, e o segundo teste usando a faixa contrária da via. No primeiro teste, houve dificuldade na entrada do terminal, necessitando o deslocamento do canteiro acostado na área dos táxis. E o segundo deste, utilizando a faixa contrária da via. Que na parte de trás do pátio de manobra do terminal foi construído um passeio ao lado direito da entrada e no final do segmento, contornando o pátio de manobra, não estando contemplado no projeto arquitetônico. Que a execução desse passeio, no entorno do pátio de manobra, foi para coletar as águas pluvial. No entanto, essa drenagem é toda direcionada para a área da plataforma de embarque e desembarque. A canalização das águas pluviais na área da plataforma também estão expostas e direcionadas no piso da plataforma, inexistindo caixas coletoras. É necessário a execução de caixas coletoras dessas águas. O passeio serviu como obstáculo e não deixou concluir a manobra para a entrada do pátio de manobra, quando orientado o motorista a executar o trajeto do percurso normalmente, conforme fotos enviadas. No segundo teste, o grau de dificuldade de manobra do ônibus na entrada na plataforma, ao ultrapassar o passeio, com essa dificuldade de manobra, a entrada da plataforma foi comprometida, necessitando de manobras para entrar na plataforma de embarque e desembarque. Na entrada da plataforma, existe a necessidade de reduzir, sem comprometer a segurança do usuário, a largura da área de circulação de passageiros para melhorar o trajeto à plataforma. Segundo o MIT, essa área é de 5 metros de largura. O piso da plataforma não está em conformidade com a Rua Bárbara Eliodora. Este é um dos maiores problemas que eu vejo. O ônibus em teste não conseguiu sair do terminal rodoviário. Portanto, o teste foi realizado quando o ônibus tentou entrar de ré na saída do terminal e foi constatado que a traseira do ônibus encosta no piso da plataforma. Que isso vocês puderam ver aqui através do vídeo. Ressaltamos também que existe a necessidade de adequações quanto ao acabamento. Janela com defeito, ausência de bebedouros, rebaixamento inexistente da bancada da bilheteria
para a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física, acúmulo de águas pluviais e fluviais em localidades com deficiência de inclinação e na falta de acessórios de drenagem e outros. Concluímos que, para aprovação e emissão do termo de autorização de funcionamento deste terminal rodoviário, é necessário que seja sanado as inadequações apontadas nesse relatório e também o encaminhamento do regimento interno do terminal rodoviário para aprovação por essa autarquia, de acordo com o decreto estadual 44.603, de 22 de agosto de 2007. Então, gente, esse primeiro relatório conclui que, para aprovação, deveria acontecer diversas intervenções na obra, o que se mostrou impossibilitado diante do parecer técnico emitido pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal em 28 de dezembro de 2021 e remetido ao DR. É cansativo, mas eu vou ter que ler aí para vocês alguns pontos. Esse aí é o parecer técnico encaminhado, que depois eu também posso encaminhar essa casa. Apontamento. O terreno, eu vou resumir, tá? O terreno onde foi executada a obra não é plano. A equipe técnica responsável pela obra deveria ter verificado essas questões antes de sua execução ou na aprovação pelos órgãos competentes. Conforme o projeto elaborado pelo senhor Linaldo Guimarães Chaves, o mesmo não apresenta os desníveis encontrados em loco, o que se torna questionável a qualidade do projeto e, por consequência, a obra que ali se implantará, sendo que o autor do projeto foi omisso e cometeu um erro de projeto gravíssimo, desobedecendo às boas práticas que necessitam. O teste foi realizado também com o ônibus vazio durante o dia a dia, com a presença de seus usuários no interior do ônibus. Poderá sofrer influências maiores na carga e, consequente, o contato, impacto da traseira do ônibus para com o pavimento. Mesmo com o deslocamento do canteiro acostado na área dos táxis, fica inviável a manobra do ônibus para entrada no terminal, pois prejudica o fluxo do leito carroçável e coloca em risco os pedestres e os veículos estacionados na área reservada para táxi e na via de acesso. Vale ressaltar que, para o teste, foi necessário a evacuação dos ônibus estacionados do lado oposto da via, prejudicando ainda o acesso dos moradores que residem no entorno imediato do local. Ou seja, teria que tirar também o ponto de táxi. Deveria ter sido executado uma boca de lobo para a captação das águas pluviais e o direcionamento das mesmas em tubulação subterrânea. Para execução de tal serviço, é necessário a demolição da plataforma ou da via de manobra para a devida instalação dos tubos adequados. O local escolhido para a implantação do terminal rodoviário é inadequado e o layout do projeto não contribui para a realização das manobras necessárias, prejudicando a mobilidade local existente. Se reduzida a plataforma, a mesma ficará em desacordo com as normas do MIT. O MIT é o Manual de Implantações do Terminal, que, ficando a plataforma com menos de 5 metros de largura, o que, segundo o manual, é proibido, e também ficará com metragem quadrada inferior à preconizada. No sentido oposto do outro da via, é impossível, pois existe a estrutura coberta e a divisa do imóvel.
Para a adequação do piso, é necessária a elevação do mesmo para o nivelamento junto ao leito carroçável. Para a execução deste serviço, é preciso a intervenção no passeio público e no leito carroçável, com a criação de um muro de arrimo, afetando diretamente a mobilidade e segurança do local que tanto se zela, o que se torna inviável de acordo com o nosso posicionamento técnico. Mesmo com a realização das adequações consideradas neste laudo, a obra será submetida a uma nova aprovação, correndo o risco de ser reprovada ainda assim. Em resposta ao já citado parecer técnico emitido pela equipe de engenharia do município e após a visita pessoal da prefeita à sede do DR em Belo Horizonte, na data de 22 de março de 2022, o DR nos remeteu outro ofício de número 120/2022, datado de 24/3/2022, praticamente fazendo as mesmas alegações anteriormente feitas. Senhora Prefeita, em respeito ao parecer técnico elaborado pelo Departamento de Obras do município, que trata do relatório de vistoria, prestamos os seguintes esclarecimentos. No projeto arquitetônico aprovado por esta autarquia, não foi apresentado o desnível do terreno e a declividade da rua Bárbara Eleodora. Entretanto, foi constatado na vistoria técnica que a rua Bárbara Eleodora possui inclinação que exigiu obra de terraplanagem no terreno, comprometendo a entrada e a saída dos ônibus. A autorização de funcionamento do terminal foi condicionada à mudança de sentido da rua Bárbara Eleodora, que passaria de mão dupla para mão única. Essa mudança é para que, tanto na entrada quanto a saída, os ônibus possam utilizar a largura total da rua e realizar a manobra com segurança e conforto. A inclinação do piso da plataforma difere da inclinação da rua Bárbara Eleodora. Na vistoria técnica, foi realizada teste na saída do terminal com o ônibus e constatado que a traseira do veículo encosta no piso da plataforma, exigindo a adequação desse piso em relação à Bárbara Eleodora. Destacamos que a aprovação e a emissão do termo de autorização de funcionamento do terminal rodoviário, conforme estabelece no Decreto Estadual 44.603, de 22 de agosto de 2007, somente poderá ocorrer se forem sanadas as inadequações apontadas. Caso contrário, o equipamento não poderá ser aprovado para uso como terminal rodoviário do Sistema Intermunicipal de Transporte. Por fim, entendemos que cabe à Prefeitura Municipal de Inconfidentes avaliar sobre a viabilidade da execução dos serviços necessários para a adequação da edificação às exigências necessárias para a aprovação do funcionamento do terminal rodoviário, ou decidir por outra utilização para o equipamento público. Esclarecemos que o DR de Minas Gerais não investiu ou repassou recursos financeiros para execução das obras da referida edificação, não cabendo a nós opinar sobre o uso da edificação. Então, nós respondemos o ofício novamente ao DR, né, o ofício nós enviamos de número 173, 2022, no dia 3 de maio de 2022, apresentando as considerações sobre os 4 questionamentos apontados novamente pelo DR, cuja resposta ainda não foi nos enviada. Esta administração continuará empenhada na solução do problema, como sempre esteve,
Nós não descansaremos enquanto não darmos um destino adequado para o terminal rodoviário. A população de Inconfidentes, bem como nossos visitantes, precisam de um lugar adequado e digno para aguardar embarque ou desembarque. Dada a situação errada, como foi edificado o terminal, não podemos oferecer à população uma solução improvisada, pois ali há investimento público. Desta maneira, nos manteremos empenhados para oferecer à população de Inconfidentes, gente, a melhor solução. Como vocês viram, houve muita conversa de que a gente estava aí, né, segurando isso é mentira, ficou tudo provado aqui. Posso encaminhar essa casa, todos os ofícios. E eu quero dizer que eu estou à disposição e quero contar com o apoio de todos vocês, vereadores, porque eu não posso assumir isso sozinha. Nós, juntos, temos que dar uma destinação, o que fazer com essa obra, que, pelo visto, não é pequena. O valor foi grande, desapropriou terrenos de famílias que poderiam estar construindo ali suas residências. Mas isso não vem ao caso. É que, no meu ver, a administração passada deveria ter estudado mais um local adequado para se construir uma rodoviária. Porque hoje a maioria dos prefeitos estão tirando as rodoviárias dos centros da cidade. Ao contrário, Inconfidentes construiu, e agora uma rodoviária que o ônibus não consegue entrar e não consegue sair. Obrigada a todos pela atenção e continuamos à disposição para os esclarecimentos, pois nossa gestão se pauta pela transparência e pelo diálogo com a população. Eu estou aqui, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, se eu não souber responder, eu encaminho a resposta depois. O Zé Ricardo também se encontra aqui, que acompanhou tudo isso de perto e várias reuniões em Belo Horizonte. E quero destacar que amanhã, de madrugadinho, estarei saindo para Belo Horizonte, numa reunião, Cassim, com a Copasa, e vou levar aí as suas reivindicações. E também já falei hoje com o deputado Alencar, para tentar uma agenda assim, que eu acho muito difícil, novamente lá no DR, para que a gente possa trazer o parecer final deles. Bem, Rosângela, mais uma vez agradeço a sua presença, o esclarecimento que foi feito para nós e para a população de Inconfidentes. Muito obrigada mesmo, foi de tal valia. Vou abrir a palavra aos demais vereadores. Benoni Teixeira. Sim, senhora presidente, eu queria fazer uma pergunta, sim, senhora prefeita. Como a senhora acabou de falar aí, muita irregularidade nessa rodoviária, dá um parecer que o prefeito estava muito mais preocupado em fazer ano político em nome de rodoviária do que na própria população, né? Mas não vem ao caso. O caso é o seguinte: a gente tem que pensar na população, pensar direto na situação do povo, que é um dinheiro muito grande investido ali. E, como a senhora acabou de falar, eu queria saber da senhora se há uma possibilidade, como a senhora está comentando que vai para Belo Horizonte, uma possibilidade de um ponto de ônibus, já que a rodoviária seria mais difícil de ser aberta, com essas irregularidades. Uhum. Ali está ali rua mão dupla, né? Isso. E não tem mão dupla. Né? Não, isso é o mínimo, né, gente? Deixa só você terminar e eu explico. Então, essa irregularidade aí, o ônibus que não consegue entrar e nem sair, isso é um descaso do dinheiro público. A gente também, como vereador, a gente preocupa muito. Então, se a senhora conseguisse, através do deputado Ricardo Silveira, junto com a DR, um ponto de ônibus para um abrigo dessa população que fica ali num ponto que não tem, nem ponto de ônibus não tem, ali debaixo de chuva. Então, a gente acaba entristecendo com esse dinheiro gasto em uma obra que não foi concluída, mal concluída, né? Uhum. É um dinheiro supérfluo, que eu acho que tem que ter uma mudança, já que o povo não pode pagar por essa pena, né, prefeito? Eu acredito assim,
que uma solução tem que ser tomada. Se a senhora puder explicar. Então, realmente é um problema muito sério, que requer-se uma decisão muito importante, porque aqui não se trata de picuinha política, assim como foi feito no passado com a UBS, que não, ao invés de procurar o Estado ou as empresas que construíram, a mesma coisa a Escola da Boaventura, ficaram batendo, né, na administração passada. Ao contrário, eu estou aqui procurando resolver, porque a população não pode pagar por isso. Então, Benoni, ao meu ver, depois nós vamos estar reunidos na prefeitura, né, eu marco com vocês para nos ajudar. Mas, conforme o resultado oficial do DR, penso eu que nós poderíamos estar usando aquela rodoviária para simplesmente um embarque e desembarque de passageiros na rua, e enquanto lá dentro teria banheiros, né, teria lá uma lanchonete, teria um local para as pessoas sentarem, né, e aguardar o horário do ônibus. Lembrando que isso vai ter uma despesa muito grande para o município, porque, como lá não vai ser, no caso, terminal rodoviário, não pode cobrar nada, então o município só vai ter despesa, água, luz, né? Já está instalada uma câmara lá, porque nós ficamos muito preocupados em alguém danificar o patrimônio. Então, eu vejo que nós poderemos tomar essa decisão e aproveitar o pátio para as feiras, né, conforme disse o nosso vereador. O CRAS também já pediu para que a gente possa, né, colocar os produtos. Então, eu vejo que é uma solução que nós poderemos dar em conjunto. Mas, num dia de chuva, né, quem for pegar o ônibus vai ser prejudicado. Mas, porque eu vejo, os engenheiros acham que não é viável. É um valor alto que o município vai estar gastando, a ponto do município já estar preparando um novo local para ser construída uma nova rodoviária. Muito obrigado, senhora prefeita. Celso Pereira da Silva. Obrigado, senhor presidente. Ailton do Couto. Obrigado, senhora presidente. Jodecir Facanali. Luiz Fernando Leite. Pode desligar. Fernando, liga o microfone. Está desligado. Está desligado. Aí. A cobrança em cima da gente, que era grande, sobre o funcionamento dessa... Desligou de novo. Uhum. Aquele velho ditado, obra que o outro não concluiu, eu não ponho a mão. E estava esse mesmo comentário de agora, sobre essa rodoviária. Foi bom esse esclarecimento. Hoje não é culpa sua que ela não estava funcionando, você está empenhada em fazer o que tiver no seu alcance para pôr ela para funcionar, né? Como não depende de você, hoje você já tem meta, então, de um novo terreno, hoje, se caso ela venha a não ser concluída, hoje, para fazer uma nova rodoviária? Olha, isso é uma coisa que tem que estudar, porque não está no orçamento do município, nós podemos estudar junto, né, para os próximos anos, mas eu vejo que, realmente, o local ali não é apropriado, e nós poderemos, em conjunto com a Câmara de Vereadores, o apoio de todos vocês, estar pensando nessa solução para a compra de um novo terreno, que, no momento, eu esclareço que não está, né, dentro assim, do orçamento neste ano de 2022. Outra coisa, o que eu vejo hoje numa obra dessa, o investimento que foi feito, tinha que ser muito bem planejado, por isso que tinha que ter hoje, antes de ter uma construção dessa, tinha que passar aqui, acho que pela Câmara, passar hoje, até com, se tivesse hoje uma equipe aqui em Confidente capacitada também para avaliar se era viável uma obra dessa, né? Perfeitamente. Mas só isso, obrigado. Nada, eu que agradeço pela compreensão. José Acácio Bueno da Silva. Vou fazer uso da palavra, senhora presidente. Prefeita, já há algum tempo nós temos discutido essa questão aqui, desde 2021, quando a senhora tomou posse, né, que já era
aquela incógnita, por que não tinha inaugurado a rodoviária, né? E a gente sabe que a rodoviária, querendo ou não, ela foi inaugurada. Ela foi inaugurada sem passar pela vistoria, né? A gente sabe como foi feita essa inauguração dessa rodoviária. Eu fui uma das pessoas que eu cobrei aqui nessa casa. Cobrei, bati de frente em várias reuniões aqui. Inclusive até nas reuniões extraordinárias que a gente não tem o uso da palavra, para estar discutindo a questão, eu acabei falando. E agora eu quero aqui me direcionar a você que está acompanhando a nossa reunião ordinária hoje, a você que está acompanhando pela Rádio Inconfidentes FM, para você que está acompanhando através do YouTube, a prefeita está aqui. Para vocês que acompanharam o que a prefeita falou a respeito do terminal rodoviário, eu acho que ficou bem esclarecido, Rosângela. Bem esclarecido para quem estava aí de forma estapafúrdia, de forma esdrúxula, fazendo comentários pela rua, acusando a atual gestão, que estava fazendo corpo móvel, que não queria abrir a rodoviária. Pelo contrário, gestão não fez corpo móvel, não. E só para adiantar, Fernando, o recurso que foi usado na rodoviária foi recurso próprio. Foi 1.200.000 e poucos mil, que foi gasto de recurso próprio do município. Não teve 1 centavo de emenda parlamentar. Isso aí foi gasto com recurso, com o IPTU que você pagou, as taxas do município. Foi usado esse dinheiro lá, de forma descabida. A forma mais cruel que foi usada. Agora, quem vai pagar o pato? Judecir acabou de falar para mim que o Cassim, eu estou prestando atenção da prefeita falar, explicar. Quem que vai pagar o pato? É o município? É os contribuintes? Então, é vergonhoso. Vergonhoso e eu sono até a palavra aqui. Sabe, é muito triste, prefeita. É muito triste chegar aqui. A gente estava sendo, eu tenho essa liberdade de falar com a Rosângela, chamo de prefeito, chamo de Rosângela, a gente já tem um bom tempo, nós somos companheiros, né? Eu tenho essa liberdade e eu falo para você, Rosângela, eu na reunião passada, o presidente está aqui, testemunha, os demais colegas vereadores, eu já estava praticamente, eu vou ter que usar esse termo, de saco cheio. Toda vez as pessoas perguntando, falei, gente, calma, que a gente vai trazer as informações na hora certa. E hoje a prefeita está aqui para transmitir a toda a população de Inconfidentes a única palavra: não pode usar o terminal rodoviário. Já foi provado por A mais B. Quem assistiu o vídeo teve a oportunidade de ver as irregularidades, os ofícios encaminhados, a forma que foi recebida. Eu ainda citei, Rosângela, na reunião passada, as viagens suas para BH. Sim. Correndo risco de acidente. E procurando resolver o problema, enquanto uma meia dúzia de gato pingado, que eu vou usar esse termo, ficava aí, ó, na rua, descendo a lenha. Sabe? Xingando. O prefeito não quer fazer. Pelo contrário, a senhora foi lá. E está provado por A mais B através de todas as informações que foram colocadas hoje aqui nessa casa. Então, Rosângela, eu pergunto para você agora, o que a senhora vai fazer? Olha, eu vou pedir o apoio de todos vocês, nós vamos ter que tomar junto essa decisão. Talvez, se vocês quiserem fazer uma audiência pública, que eu acho que não, nem é viável, porque nós não temos outra solução, senão permanecer lá como terminal urbano. Continuar o nome da minha, gostava muito dela, da saudosa Dona Maria Bonamiche, merecedora deste nome, e eu vejo que a população vai continuar não sendo servida 100%.
mas ela vai ser servida, porque vai ter um espaço lá adequado para que eles possam, né, estar embarcando e desembarcando. Prefeito, o que é visível e notório, né, a gente sente, né, a gente vê a necessidade da população, até aqui no ponto de ônibus, o pessoal sentado no banco, exposto ao ar livre, né, em dias de chuva que não tem cobertura, as pessoas tomando chuva, né, e aí a gente começa a analisar e ver o desenrolar de tudo isso. Então, assim, vai descer do ônibus, prefeito, vai descer, vai atravessar a rodoviária, vai molhar do mesmo jeito, né? Vai molhar do mesmo jeito. Mas até então tem um lugar, né, para as pessoas estar se abrigando. Agora, o que é triste, o que é lamentável, é ouvir um laudo do DR apontando as irregularidades. Porque são irregularidades que é um absurdo. Gente, a plataforma com ônibus muito não consegue erro humano, virar. né? Muito erro de engenharia. Aonde que estavam os engenheiros? Aonde que foi feito o projeto? Sabe? Então, assim, a gente fica... Eu me sinto muito entristecido. Achei a palavra, consegui falar. Entristecido. Sabe? Então, assim, eu quero aqui parabenizar a prefeita por estar vindo aqui a essa Casa Legislativa, trazendo todas as informações referente à questão da rodoviária. Eu acho que a população de Confidentes agora vai estar a par do que está acontecendo, né? E peço para o prefeito, como a senhora disse agora há pouco, que Deus te ilumine, que você consiga, né, dar, né, uma preposição para o que vai ser feito naquele lugar. Eu espero que a senhora consiga aí achar uma solução que agrade a nossa população de Confidentes. E eu vou fugir um pouquinho do assunto, prefeito, aproveitando a presença da senhora aqui. Peço licença, senhora presidente. A senhora citou, na fala da senhora, a questão das obras, né, que a senhora deu início, que infelizmente se passaram 4 anos sem uma resposta. Então eu deixo aqui para a população de Confidentes refletir essa questão, porque enquanto 4 anos atrás que a prefeita deu início a obra da Policlínica, a escola da Boaventura, nesses 4 anos da gestão anterior, não foram uma vez em Belo Horizonte procurar resolver o problema, buscar recurso, né? Ao contrário dessa gestão, que a obra foi inaugurada sem um laudo técnico, e mesmo assim a prefeita saiu e foi lá buscar a resposta para o município, que está sendo apresentada hoje perante a nossa sociedade. Então, assim, mais uma vez, Rosângela, parabéns pela sua gestão, pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento com o nosso município, né? E faço das minhas palavras e das demais pessoas que buscaram, que tentaram, pelo menos, entender o que se passava diante da história, né? Dessa história dessa rodoviária que, infelizmente, estava tirando aí o sono, o sossego dos nossos munícipes. Então, prefeito, muito obrigado a senhora ter vindo aqui explicar e agradeço mais uma vez. Vereador Cassim, quando a gente assume a administração, a gente tem muita coisa para se preocupar. E pegando uma obra dessa, me tirou o sono, sim. Mas eu não me furtei com a minha responsabilidade de prefeita desde o mês de janeiro. Vocês puderam acompanhar que essa administração não mediu esforços. Eu quero aqui ressaltar meu agradecimento ao Zé Ricardo, ao meu marido Nivaldo também, que me apoia muito, porque eu vivo nas estradas. Estou indo direto a Belo Horizonte, volto, graças a Deus, e vou continuar assim. E ressalto aqui também que a Unidade Básica de Saúde, a nossa UBS, esta semana, já vamos dar início à licitação da obra, o qual eu agradeço ao deputado Alencar da Silveira Júnior, que me ajudou aí, e o recurso encontra-se na conta disponível para terminar a obra. Parabéns, prefeito. É isso aí. Obrigada. Wilson José de Andrade. Senhora prefeita, Pois não.
Aí, sobre tudo que foi falado, né, dos vídeos mostrados, né, agora, eu queria fazer uma pergunta. Houve um projeto para a rodoviária? Alguém assinou, fez o projeto? Sim, o próprio DR disse que assinou o projeto em uma rua plana. Aquela rua é com declividade. Para vocês verem também como que funcionam as coisas, né? Hoje, aí eu vou lá e falo para a pessoa, assim, eu quero construir uma casa lá e vocês fazem o projeto para mim. A pessoa vai e faz o projeto. Mas como que o cara vem e faz o projeto num local que ele não sabe? Né? Aí passa aquela responsabilidade que hoje, né, através da DR, através dos engenheiros, né, vejo comigo que se o engenheiro fez a obra no local errado, eles teriam que arcar com isso daí. Né? Eu acho que eu vejo que o município não pode estar pagando por esse erro. Né? Desde o começo eu sempre falei, né, tem o meu lado político, tem. Se alguém tem que pagar por um erro, tem que pagar. Né? Eu acho que o município não pode. Se existiu um engenheiro que fez uma coisa errada, o pessoal da DR, veio alguém ali, implantou a obra no local errado, alguém tem que, né, teria que ser punido por aquilo dali. Né? Vejo também que hoje, por exemplo, eu, né, tenho fotos do pessoal tomando chuva ali naquele local, que infelizmente não tem banheiro ali, porque, por exemplo, o pessoal que tem banheiro ali é só horário de almoço, então, numa parte da tarde, não tem banheiro. Né? Graças a Deus, hoje a gente tem um banheiro público lá, mas a pessoa que vai estar ali com uma criança vai sair dali para ir lá em cima. Eu vejo que, acho que, desde o momento que se hoje aconteça, como a gente já sabe que do jeito que está, não pode ser intermunicipal, que aconteça que, né, que seja aí um terminal urbano, até o momento para que a gente veja essa solução aqui que vai ser tomada. Vejo também, como você falou, que existe 82 mil para que seja repassado para a firma. Não sei se seria o caso, né, deles estar vindo aqui fazendo aqueles reparos de vitrô, umas portas que não fecha, que eles fizessem esse reparo e entregassem essa obra, pelo menos sim, funcionando, para que a gente, pelo menos a população, possa desfrutar até o momento, até que se um novo dia ou aconteça da gente ter um terminal rodoviário, que possa estar usufruindo daquilo ali, no momento. Como foi citado aqui, por exemplo, questões aí também, falando questões da UBS, a gente vê que hoje a UBS tem problema também na estrutura. Não, né? Tem problema na estrutura, vereador. Tem se você bater lá, que está toda furada lá, que está um mar d'água debaixo lá, né, a gente vê que... Aí também, por um lado, você não pode ser totalmente responsável por um erro que aconteceu, por exemplo, na escola Boaventura. Você também tinha uma assessoria que te Sim. ajudava, né? Teve engenheiro que fez a planta na qual. Então, eu me vejo no sentido do seguinte, né? Se tem alguém que seja responsável, que pague por aquilo dali. A pergunta que eu gostaria e um pedido, se fosse possível que você deixasse toda essa documentação aqui xerocado para cada um de nós vereadores, né? Com tudo, se for possível, está disponível aqui na Câmara para a gente. Esse aí é um pedido que eu gostaria de estar fazendo, né? E aí, talvez que você também, ou que junto com essa casa aqui, que nós consigamos ter uma solução o mais rápido possível, né? Daqui a uns dias começa a época de chuvarada, né? E hoje a gente tem os alunos do Instituto, que a gente vê aí que eles têm grandes dificuldades, que uma grande parte usa o transporte público, para que antes da chuvarada tivesse uma solução desse terminal aí, rodoviário, ou que seja urbano, ou ponte de ônibus. Esse daí seria um pedido aqui da população de Inconfidentes, que várias pessoas me pedem, e eu estou te repassando isso para você nesse momento aí, desse pedido da população de Inconfidentes. Beleza. Só esclarecendo, vereador, eu vejo que a rodoviária ela começou errada e ela terminou errada. Primeiro erro foi da administração estar escolhendo um terreno numa rua com declividade, enquanto o próprio DR já pedia que fosse numa rua plana.
Os engenheiros também que acompanharam a obra tiveram seus erros. A empresa também, ela foi notificada com relação à má qualidade do serviço, mas, segundo informações da própria empresa, as medições foram todas corretas e nós pudemos acompanhar todo o trabalho, toda a correria que foi para que essa obra ficasse pronta. Por isso que está lá todo o piso afundado, porque foi feito numa época de chuva, às pressas. Então, eu vejo que também o erro maior foi inaugurar a rodoviária, sabendo que para se inaugurar um terminal rodoviário urbano, primeiro tem que ter a aprovação do DR. Então, nós estamos aí trabalhando e vamos estar dando uma solução para esse problema. Com relação, você diz, à escola da Boa Ventura e também a unidade básica de saúde que está com problema, posso te dizer, Wilson, que eu vou marcar uma reunião com todos vocês, vereadores, para me estar esclarecendo, primeiro, a unidade básica de saúde, que lá não tem problema nenhum na fundação. Tá? Eu vou pedir para os engenheiros estarem explicando. Nós trouxemos empresas especializadas, foi feitas vistorias, laudos técnicos, porque é uma obra de uma grandeza que Inconfidentes merece aquela obra pronta, porque a população sofre aí no atendimento naquele posto de saúde. Aí que você disse, por exemplo, é o seguinte, a gente não quer muito estar entrando nesse aí, porque eu acho que... porque eu acho que hoje nós estamos aqui a gente veio para falar da rodoviária, né? Esse era o objetivo. Então, correto, só que aí como foi levantado também a questão aí daí, por isso que eu citei nessa parte também. Sim, nós estamos para esclarecer. Nossa administração deseja, assim, ser tratado com a maior transparência possível. Então, não há o que se esconder, não há o que se temer. Eu só vou deixar uma pergunta, então. A farmacinha lá embaixo também foi inaugurada, né? Da OBS. Foi inaugurada e a administração passada, Wilson. Não, então... Vamos deixar isso, eu acho que isso não vem ao caso agora, né? É só para ver se está usando também. Vanderlei Tavares. Não usou porque não quiseram, porque ela estava apta para funcionar. Boa noite, retomando a minha fala. Então, senhora prefeita, a senhora fala, a gente viu aí que a questão da rodoviária, o primeiro sinal ali já começou errado pelo devido o terreno, que eles falaram que era um terreno plano e tem declividade. Uhum. Eu, como diz, a gente veio aqui para tentar resolver esse problema. Agora, a questão do rodoviário, eu vejo falando aí, eu sou a favor de funcionar a rodoviária, já falei desde o início aqui, mas está que nem um celular, né? Você ganha um celular novo, mas você não pode fazer ligação, não pode usar o WhatsApp. Então, para que serve? Você tem um celular novo, você não pode usar, não pode ligar. Agora, espera aí, gente, foi gastado 1 milhão lá e não pode, agora, vai sentar lá para ficar na sombra e para usar o banheiro. O banheiro, se chover, vai ter 30 centímetros de água lá para entrar. Vai ter que fazer um trabalho diferenciado. Agora vai sentar, aí a pessoa está com o corpo quente para pegar o ônibus vai para lá no meio da rua. Aí não. Assim, já que fez o negócio, esse é o meu pensamento. Ou a gente faz um trabalho, como você está indo em BH, para a gente resolver o terminal rodoviário, vai poder funcionar? Vai, é opinião minha. Não vai poder, vamos tomar outro rumo. Porque é o seguinte, agora vai usar lá, a pessoa senta lá por causa da chuva, mas vai ter que pegar o ônibus lá na chuva, tem que sair no meio da chuva, desce do ônibus, mulher com criança no colo, que veio viajando lá de São Paulo, suando, e vai sair na chuva, com criança no colo, com gente com deficiente, com cadeira de roda, arrastando na rua, que é a rua de ponta cabeça, derrubando gente e caindo criança. Aí não. Esse negócio já foi gastado mais de 1 milhão. Para dar o quê? Para dar o auxílio para a população, para dar conforto. Agora vai sair lá criança suando, gente com 90 anos no ônibus suando, para sair embaixo de chuva, embaixo de frio, o banheiro está... Aí, resumindo para vocês, o negócio está pior que eu imaginava. Como diz,
agradeço mais uma vez o esclarecimento. Eu acho que a população estava cobrando, mas a população não tinha o real informação do que se estava passando, porque era muita informação. Chegava, não quer coisar porque a rodoviária não quer funcionar. Agora, vamos fazer um terminal, o ônibus para no meio da rua, pessoa para sair, não vai ter um embarque coberto, não vai ter o desembarque, o banheiro usado que jeito, já tem um... Então, gente, eu acho que o negócio está pior que a gente imaginava. Então, mas foi bom para clarear um pouco a cabeça das pessoas. E voltando um pouco no assunto, que o assunto era rodoviária, mas vai lá e bate cata, que nem aqueles jogos de futebol, e a gente também não pode deixar passar em branco, né? A bola vem no meu pé, eu tenho que chutar. Resumindo, só que a gente está fazendo o seguinte, nós, dessa administração, fomos lá e estamos vendo a questão da rodoviária. Estamos tentando solucionar o problema da rodoviária. Ao contrário do que foi feito da policlínica. A questão da policlínica, foram lá, é para tirar foto, para incriminar a pessoa. Não tentaram arrumar o problema. A questão ali, não, tem que incriminar, tem que caçar o problema ali, eles queriam arrumar outro problema. Então tem uma diferença, sabe? De tentar arrumar o problema e de querer resolver, como é que diz a palavra? Criar outro problema, porque o problema, em nenhum momento ali, eles falaram, não, peraí, vamos correr atrás para terminar a policlínica, foi gasto X lá em questão, está parada a obra, vamos terminar, vamos pôr lá e vamos pôr para funcionar. Momento algum foi falado isso, em momento algum foi tomada iniciativa disso. Por que não pegou esse dinheiro que gastou aí, 1.200.000 da rodoviária e terminou a policlínica, estaria funcionando hoje? Ué, não poderia ter feito isso? Não, mas tinha o dinheiro no começo, tinha dinheiro. Então, tinha o dinheiro para ser feito, por que não terminaram a policlínica, por que não deram andamento nisso? Porque hoje, o que eles estão fazendo? Estão passando hoje o problema da questão do Covid, todo mundo sabe, se tivesse a policlínica funcionando, nós estaríamos em outro nível. Mas, como diz, né? Cada um faz do que a sua cabeça pensa, cada um tem o seu jeito de fazer a política, eu acho que tem que fazer a transparência, eu acho que estamos no caminho certo, não vamos procurar achar chifre na cabeça de cavalo, que errou, teve um erro. O engenheiro está lá, se o engenheiro fez o projeto e falou que lá era acentuado e é um declive, é problema do engenheiro, eu acho que a gente tem que tentar agora ver o que a gente vai fazer, tocar para frente. Quando eu assumi essa casa em 2019, presidente, vamos fazer as coisas, tanto que a gente fez as obras, tinha que ter um ano só para terminar, que tinha que terminar dentro da minha presidência, então eu optei o quê? Para concluir, para aumentar essa casa, para fazer a obra que foi feita aqui, vamos tocar para frente, prefeito, é isso aí, vamos tentar resolver, vai fazer o terminal, vai fazer o que foi ser feito, vamos fazer. Agora eu acho que não vamos ficar fazendo o que foi feito no passado, não, porque senão não vai levar a lugar nenhum, e quem acaba perdendo é o povo e a população de Confidentes. Muito obrigado. Bem, fazendo uma breve reflexão, né, de tudo que foi colocado, da explanação, do esclarecimento feito pela excelentíssima senhora prefeita Rosângela Dantas aqui nessa casa, ficou muito claro à população de Confidentes referente à rodoviária. E eu fazendo agora essa reflexão, prefeita Rosângela, como é sério, né, e de tal extrema responsabilidade o trabalho do gestor público. Pegar um recurso financeiro próprio de 1.200.000, que poderia ser destinado para outro fim, para uma construção que, infelizmente, a população não poderá fazer usufruí-la. Lembrando que essa construção foi feita no período mais extremo da Covid, onde a gestão passada, é válido relembrar, porque eu estava na Santa Casa de Ouro Fino, como ainda continuo, não ajudou nem sequer a comprar um respirador para ajudar, né, no acolhimento e na assistência dos pacientes, porque a Santa Casa se tornou hospital de alta complexidade. Nós começamos a atender pacientes entubados, porque estávamos no colapso da saúde. Nem sequer mandou R$1 para a Santa Casa para ajudar nos cuidados dos pacientes. Precisávamos de ambulância, UTI móvel, foi feita solicitação. Imagina, para que comprar UTI móvel? UTI móvel não dá voto. Mas agora, se Deus quiser, estamos comprando, né, Rosângela? Sim. Porque é assim que faz uma administração séria. Não é pegar 1.200.000 de recurso próprio e fazer uma construção. População de Confidentes, reflitam.
que vocês não vão poder usar, sendo que poderia ser destinado, tudo bem, quer ajudar a Santa Casa? Não tem problema não, mas compra remédio e põe na farmácia, para que a população possa usar. Contrate mais médico para atender o povo. Não, preferiram enfiar um dinheiro numa construção que nós não vamos conseguir usufruir de uma forma correta que deve ser. Rosângela, muito obrigada mais uma vez, a senhora sendo aí, né, uma grande prefeita de tal responsabilidade, uma gestora que se preocupa com a população, está buscando solução para essa rodoviária desde o início da sua gestão, porque eu não fui uma, 2 vezes te procurar lá na prefeitura, fomos várias vezes, e você sempre nos atendeu, sempre. E sempre, Simone, estamos buscando soluções. Se Deus quiser, juntos com essa casa, que essa casa sempre estará aberta para esclarecimento, para a senhora estar aqui, esclarecendo a população, que está muito claro agora que não é a Rosângela que ele não quer inaugurar, né? É o problema em si da construção, ok? Alguém tem que pagar a conta, eu espero que não seja o povo, mais uma vez, né? Tem que ter um responsável por isso. Muito obrigada. Que a senhora continue assim, prestando esse trabalho com seriedade para a população de Inconfidentes, continua trabalhando, vamos a correr atrás aí das construções das novas obras que estão por vir e terminar as obras que ficaram, porque gestão pública municipal é continuidade de trabalho, né? Se eu deixo uma obra, o próximo deve dar continuidade, porque isso aqui é recurso público da população. Muito obrigado, Rosângela. Eu que agradeço, presidente Simone, agradeço a todos os vereadores, que foi um momento super importante para essa administração, para estar esclarecendo a toda a nossa população, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, para que resolva a situação deste terminal rodoviário. Muito obrigada, gente. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos. Boa noite, uma boa semana a todos. Obrigada.